Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco da função proc_v, mas antes de fazer a função proc_v, vamos entender como essa ferramenta funciona, tá? Bom, aqui eu trouxe um exemplo em que eu tenho o estado, que é a informação que eu quero descobrir a que região pertence e qual a população dele. Então, se eu trocar a sigla do estado da Bahia pela sigla do estado de Minas Gerais, MG, ele automaticamente encontra para mim qual que é a região e qual a população. Então vamos procurar aqui Rio Grande do Norte. Nordeste, população. Tudo bem? Amazonas. Então ele pertence à região norte e essa população. Então como que faz? Funciona da seguinte forma. Eu tenho o estado MA num banco de dados, certo? Eu tenho todos os estados no banco de dados. Quando eu digito AM aqui, ele vai procurar onde está AM nessa planilha, nessa tabela. À medida que ele encontrar M, ele sabe que eu estou nessa linha. Então ele retorna para mim qual é a região e qual a população. E é isso que a gente vai aprender a fazer hoje aqui. Tudo bem? Então, para isso, pessoal, eu trouxe esse exemplo aqui. Então, o que eu quero nesse exemplo? Eu tenho um banco de dados com informação de nome, cor, esporte e idade de cada pessoa. Quando eu entrar com o nome da pessoa, eu quero que automaticamente volte para mim a cor, o esporte e a idade dela. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer. Só que antes, no exemplo anterior, a gente vinha aqui e digitava o nome, certo? Aqui não. Eu vou apresentar para vocês uma outra ferramenta do Excel que chama lista suspensa. Nós vamos criar uma lista aqui com todos os nomes. E ao invés de digitar, eu vou só selecionar isso aqui, através de um botão. Então, como que a gente faz isso? Eu venho na célula nome, ok. Eu venho na aba dados e em validação de dados. Clico aqui, validação de dados. Aí, em critério de validação, a gente quer uma lista, ok? Uma lista. Agora, onde que eu vou buscar essa lista? Aqui tem um símbolozinho de uma planilha. Eu clico aqui e marco, né? Clico no primeiro nome com o botão esquerdo do mouse e arrasto até o último nome. Tudo bem? Depois disso, dou um Enter e aperto OK. Quando eu dou OK e volto aqui em cima, olha o que eu consigo perceber. Quando eu clico na célula nome, eu tenho uma lista com o nome de todo mundo que eu entrei no cadastro anteriormente, antes de eu fazer a pesquisa aí da cor, sexo e esporte de cada pessoa. Então eu posso marcar um nome, por exemplo, Karine Almeida. Eu quero que a função busque Karine Almeida dentro dessa tabela. Quando eu encontrar a Karine Almeida, eu quero que ele retorne a cor, o esporte e a idade. Tudo bem? Então a gente aprendeu a validação de dados, agora a gente vai falar um pouco sobre a proc_v. A função proc_v, ela tem quatro etapas, certo? Que eu enumerei uma delas. Então a primeira etapa vai a gente fornecer o seguinte para o Excel. Qual é o valor procurado? O valor procurado é o nome, é a Karine Almeida que é procurada. Eu vou procurar a Karine onde? Que é o segundo argumento da função. Dentro dessa tabela. Tá? E um detalhe importante é que o valor procurado sempre tem que ser a primeira coluna da nossa tabela. Tudo bem? Depois que eu falei com ele que eu quero que ele procure nessa coluna, encontrei, eu quero que ele retorne o quê? Que é o terceiro fator da nossa função, que é o número índice. Ou seja, uma vez que eu encontrei a Cláudia, eu quero que ele volta. Essa daqui da nossa matriz é a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4. Então eu quero que ele retorne para mim primeiro a cor, que está em qual coluna? Que é a pergunta do número índice. Está na coluna 2, então eu retornaria 2. Dentro de qual... E o último item, que é procurar intervalo, a gente fala daqui a pouco, tudo bem? Então vamos começar a fazer a função proc_v para a gente ver como que funciona? Então eu venho na função cor, toda vez que eu começo uma função eu aperto o igual e digito proc_v, apareceu proc_v, dou duplo clique, abriu parênteses, então o primeiro argumento da função, qual é? É o valor procurado. O valor procurado é a Karine Almeida
Eu clico na Karine Almeida. Como nunca vai mudar, vai ser sempre essa célula, eu posso até fixar essa célula. Tudo bem? Ponto e vírgula. Vamos para a matriz tabela. Onde que eu vou procurar? Na matriz que vai de B até E. Então eu posso vir aqui em cima, olha, onde aparece esse cursor, setinha para baixo, preta, clico e seleciono todo o intervalo que vai de B até E. Apareceu aqui. Selecionei toda a tabela. Ponto e vírgula. Pessoal, essa tabela também não vai mudar, vai ser sempre a nossa referência. Então vou colocar um F4 aqui para fixar que ele vai procurar sempre nesse intervalo. Tudo bem? Agora, número índice, cor está em qual coluna da nossa tabela? Coluna 1 está o nome, cor está na coluna 2, então eu quero que volte o 2. Digitei o 2 lá. Ponto e vírgula. Agora, pessoal, a gente chegou no último argumento da nossa função, que é procurar intervalo. O que significa essa função? Ele quer saber se você está aceitando aproximações ou se você não aceita aproximações. Como no nosso caso, o nome que a gente está procurando, Karine Almeida, vem de uma lista, vai ser exatamente o valor. A gente não precisa de aceitar aproximações, né? Então a gente vai colocar o quê? Falso. Aí a gente escreve falso em caixa alta, fecha o parênteses, falso indica que a gente não quer aproximações. Tudo bem? E aí a gente aperta Enter. Ou seja, a Karine Almeida marcou marrom a cor dela. Vamos verificar aqui. Karine Almeida, cor marrom. E se eu trocar o nome agora? Se eu colocar Fernanda Lima. Opa, Fernanda Lima, por coincidência, também é marrom. Então vamos tentar escolher outra pessoa aqui. Olha, quando eu escolho Júlio Tavares, a cor é vermelho, tudo bem? Então quero reproduzir essa função para esporte e para idade. O que a gente pode vir aqui? A gente pode vir aqui no cantinho, aparecer o ponteiro de copiar a fórmula e aí a gente arrasta. Tudo bem? Só que, peraí, esporte vermelho e vermelho, vamos ver como que a função ficou, tá? Esporte não é vermelho, né? Então a gente clica aqui na célula onde ele está, que no caso é I2, e aperta F2 para entender. Olha, ele está procurando, ele está no primeiro argumento, ele pega o nome, beleza. No segundo, a matriz, B até E, está certinho. Agora, na terceira, ele está buscando cor e não esporte. Esporte está em qual coluna da nossa tabela selecionada? 3. Então, eu apago e digito 3 e aperto Enter. Agora ele já pega o esporte correto. E a mesma coisa na idade, eu venho aqui, clico na célula J2, aperto F2, ou venho aqui no editor de equações e clico, dá na mesma. Venho aqui, deleto 2 e aperto 3, porque ele está 4, na verdade, né? Porque a idade é a quarta coluna da nossa tabela. A primeira é nome, a segunda é cor, a terceira é esporte, a quarta é idade. Então eu aperto Enter, ele pega para mim a idade do Júlio Tavares, certo? Então posso vir aqui e colocar Nilo Peçanha, por exemplo. Então a cor favorita do Nilo Peçanha é azul, o esporte é o tênis e a idade 49 anos. Eu venho aqui, olha, e troco para... Vamos voltar na Karine, certo? Na Karine, ok. O esporte dela é a Fórmula 1 e ela tem 24 anos. E o que é mais interessante que a gente pode fazer, usando essa função aqui, selecionando dessa fórmula, é porque é o seguinte, eu venho aqui no final do meu banco de dados, adiciono uma nova pessoa, por exemplo, Pedro Otávio. Pedro Otávio, que gosta de azul, azul, que joga basquete, certo? E tem 22 anos. Então a questão é o seguinte, né? Já que está com um filtro, eu posso vir aqui, olha, organizar todo mundo, classificar de A a Z. E a gente adicionou quem? O Pedro Otávio. Então eu vou procurar o Pedro Otávio, tá aqui, já tem as informações dele. Então ele não perde a formatação. Tudo bem? Bom, vamos aproveitar que a gente está aqui. Só um minuto, pessoal. Vamos fechar isso aqui. Vamos aproveitar que a gente está aqui, olha, e ver esse problema aqui, que aqui, na verdade, aqui eu busquei os dados na mesma planilha. Mas eu posso buscar isso em outra planilha e fazer uma formataçãozinha para ficar com uma cara de programa. Não tem problema. Então, olha, eu vou apagar essa fórmula que está aqui e vou ensinar vocês a buscarem de uma outra planilha, certo? Então, eu quero o igual proc v. Qual é o valor procurado? É o valor da sigla do estado. Agora, qual é a matriz tabela, pessoal?
A matriz tabela está nessa outra aba. Então, eu clico nessa outra planilha, PROC-V, para buscar esta planilha aqui, olha, que vai de B até D, sendo estado a coluna 1, região a coluna 2 e D a coluna 3. Selecionei a matriz, aperto Enter. Opa, volto aqui na função, não tem problema, dá duplo clique. E já digitei o valor, olha lá, pegou da planilha PROC-V1, que é essa planilha aqui, o valor de B e D. Aperto ponto e vírgula. Olha, região estava na segunda coluna, certo? Porque a nossa matriz tem estado, região e população. Região está na segunda coluna. E eu preciso buscar valor aproximado? Não, porque eu vou digitar corretamente, né, o nome, a sigla do estado. Coloco falso, fecho e olha lá. Vamos digitar outro aqui. Mato Grosso. Região Centro-Oeste e essa é a população. Tudo bem, pessoal? Bom, então, essa foi a nossa aula sobre PROC-V, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo aí tranquilo. Um abraço então, pessoal.